retornando aonde nós estávamos com o nosso raciocínio em relação ao perdão, né? Que é uma das maiores necessidades de nossas almas, de desenvolver o perdão. E que nós vimos ainda há pouco, é a raiz, entre muitos outros sentimentos, tem sido a raiz que gera as nossas compulsões. E como nós temos visto em várias ciências, né, a ciência oficial, a ciência psicológica, a ciência médica, ciência educativa e a ciência espírita, que são os nossos... não existe erro, não existe o mal em si. O que existe é a necessidade de progredir. Então, a opção em manter-nos com pontos de atritos com a lei divina e natural, que essa é a questão, a lei divina, ela é divina e natural, ela é lei para as questões, para a ciência biológica, ciência química, todas as ciências, todos os fenômenos da natureza, a lei divina rege todas, e rege as leis morais. Então, se nós não nos atermos a isso, a gente começa a se desviar. E é no desvio que vem a dor. Porque enquanto estamos com o ângulo da lei, com o piloto automático nos puxando para progredir, não tem dor. Tem desenvolvimento de habilidades, de potências, de conhecimentos. Na hora que nós começamos a fazer um afastamento da lei, o ângulo do afastamento começa a dor. Insistimos na dor, porque a dor vai fazendo puxa a gente para voltar para o caminho do progresso. Quanto mais a gente se afasta da dor, do caminho do progresso, das leis naturais, mais dor, com isso mais sofrimento. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Porque através dos atritos é que a gente vai desenvolvendo conhecimentos, desenvolvendo mais uma vez, desenvolvendo as habilidades. As habilidades só são desenvolvidas quando a gente tem uma ação. Sem ação, então, Camilo, ele foi... desculpa, aqui que eu estou testando essa... Ele foi parar nesse ambiente, aonde? O que existia nesse ambiente? O que sentem os habitantes desse ambiente? A fome, a sede, o frio, a fadiga, a insônia. Todos os desejos e apetites. A promiscuidade muito vexatória. Aí o Memória traz ele vem trazendo um relato, que isso aí é relato do Camilo, ele vem trazendo um relato muito interessante, que ele diz assim, olha, tá lá, cujos fluidos vitais estavam arrefecidos, permitindo locomoção para camadas intermediárias das esferas espirituais, que nem todos estavam em condições vibratórias para sair do vale. Olha só, sair de alguma coisa e de algum lugar significa o quê? Condições vibratórias. Então, nós estamos já começando a refletir com as informações do livro que é necessário uma condição. E a condição para que ele saísse daquele ambiente era ele mesmo. Uma questão vibratória. Então, no universo, tudo é questão de quê? De vibração, né? Matéria e energia é uma mesma coisa. Matéria é o quê? A coagulação das energias. De que forma? A matéria, ela nunca é primitiva. A matéria primitiva é o fluido cósmico universal. Todas as outras matérias são derivadas do fluido cósmico universal. Tudo é construído através de um agente. No Evolução em Dois Mundos, no primeiro capítulo do Evolução em Dois Mundos,
de André Luiz, ele diz o seguinte, que existem os construtores do mundo maior, logo no primeiro capítulo. Então, ele diz que todos os sóis, todos os universos são construídos pelos devas, que são espíritos extremamente superiores, espíritos puros, coordenados pelos messias. Então, chega a ser espírito puro, vai viver em berços, em nuvens? Não. Vai fazer cursos, se preparar para ser Messias. Messias é Jesus, que coordena, que constrói sóis. Está lá em A Caminho da Luz e Evolução em Dois Mundos. Então, construtores no mundo maior. E os construtores no mundo menor, ainda no mesmo capítulo. Aí, André Luiz vem trazendo para a gente que nós, em instância menor, somos construtores de quê? Dos nossos mundos. Antes da gente avançar aí, vamos fazer uma reflexão. Rapidinho, agora eu me lembrei que eu tenho que diminuir. Vamos fazer uma reflexão. Jesus com o cego de Betsaida. Antes de voltarmos para ali, tá? A gente vai voltar para ali. O cego de Betsaida, isso aí é tão importante, essa passagem, que Kardec, lá na Gênese, lá no capítulo 18 da Gênese, ele vem trazendo as questões dos milagres evangélicos. Então, ele vem falando da cura através da mulher da cura hemorrágica, que foi uma cura instantânea, ela tocou em Jesus, ela se curou, e vem trazendo a cura que Jesus fez do cego de Betsaida. Mas tem uma questão nessa cura, naquele personagem que tem a ver com essa ambiência aonde ele estava e com a questão nossa do dia a dia. O cego de Betsaida, quando viu Jesus, que falaram, Senhor, lá tem um cego, dá para o Senhor curar ele? A primeira coisa ele pergunta, sempre, toda vez que quer fazer uma cura, ele pergunta, que queres que eu te faça? Aí o cego, que tu me cures. Acreditas que eu possa te curar? Aí o cego, sim, Senhor. Aí o que ele fez? Marcos 8, levantou o cego, cuspiu na mão. Essa passagem não é a que cospe na areia, é outra passagem, essa que cospe. Ele cuspiu no olho, na vista do cego, cuspiu na vista, passou a mão e perguntou a ele, que tu veres? Aí o cego olhou ao redor e fala, vejo homens que andam como árvores. Quer dizer, ele ainda não estava tendo a visão clara e nem profunda. O que Jesus fez? Cuspiu novamente, passou a mão e perguntou a ele, que tu veres? Aí ele olha novamente e diz, e ele fica extasiado, ele fica encantado, porque ele via tudo claro, nítido, com profundidade. Vira para Jesus e fala assim, vou te seguir. Aí Jesus fala para ele assim, não, volta para a tua casa sem passar em Betsaida. Betsaida era uma aldeia mais ou menos de umas 50 casas. Então Jesus fala para ele, volta para a tua casa sem passar pela aldeia. Ou Jesus não disse, ou quem escreveu estava confuso, ou tem alguma coisa errada aí, ou tudo que Jesus diz transcende qualquer coisa que a gente possa interpretar a nível tudo ao pé da letra. Vamos ficar com essa, né? É questão de interpretação. Então, todas as mensagens de Jesus, ela vem para a alma, ela vem para a vida imortal, ela vem para a ambiência real, mundo normal primitivo. O que é o mundo normal primitivo? Tem o mundo, está lá no livro do número primeiro e no número segundo. O mundo segundo pode não existir, mas o primeiro vai existir, que é o normal primitivo, que somos nós espíritos. Então, quando Jesus fala, volta para sua casa sem passar pela aldeia, porque senão o que vai acontecer? Você vai voltar a ficar cego. Ele está querendo falar em relação a justamente isto aqui, olha. A casa de Camilo era isso aqui, era o vale. Muito antes dele suicidar. A casa dele, o que ele arrastava, é o que estava impresso. Deus, dos primeiros momentos que ele começou na jornada evolutiva, nas questões que ele teimava em repetir. Ou conquista méritos e deméritos, mas é a nossa casa. Porque está tudo arquivado no perispírito.
né? O espírito não perde o perispírito. Gênesis capítulo 10º. O espírito não perde o perispírito. Ele vai sendo elaborado de acordo com o mundo que ele vai viver. Mas ele nunca perde o perispírito dele. Tá? Ele muda, vai evoluindo, desencarna, perde a camada do pretérito, vai mudando, vai elaborando, né? Vai sutilizando, a grosso modo, que eu não estou entrando nesse detalhe. Mas ele vai ter sempre o local onde vai ter armazenado todas as conquistas. Então é a casa dele. Qual é a nossa casa? O perispírito. O que é a aldeia? A aldeia é acúmulo lei do livre-arbítrio, desculpem. Eu tenho o direito de pensar como eu quero, mas também tenho uma responsabilidade depois de carregar o material daquilo que eu teve direito, que eu não sou máquina. Então, o vale é o resultado do que a gente pensa. Então, para onde vai? Você vai para onde você... Como é que eu saio do vale? É o tempo? Quanto tempo eu tenho? Como é que eu faço? Qual é a posição que eu tenho? Qual é o cargo que eu tenho? É assim que eu começo a me espiritualizar, assim que eu começo a crescer dentro do conhecimento doutrinário? Grupo de pessoas que eu conheço? Não. É conforme você vai entendendo que... Primeira coisa, as diretrizes numa casa espírita vêm dos espíritos, por isso que é casa espírita. Livro dos Médiuns, questão 324. As reuniões espíritas não são reuniões ordinárias, como qualquer uma. Não é um clube, não é a nossa casa, não é o trabalho. São reuniões específicas. São reuniões que vão tratar das coisas da alma imortal. Então, a gente tem que aprender a ter uma lógica doutrinária, um outro tipo de pensamento. Aprender a ter um outro tipo de pensamento. Com quem? Onde estão os fundamentos? Na doutrina espírita. Que se não eu entro para a casa espírita, eu venho para a casa espírita carregando o meu vale. Carregando o vale do suicida. O vale do suicida tem fome, sede de poder, sede de disputar cargos... Sede de tudo, mesmo a sede que a gente tem que vem trazendo de milênios. Por isso que muitas das vezes, poxa, mas a pessoa espírita, mas se matou, ela não tem todo aquele conhecimento. O conhecimento é o intelecto, que é importante, uma das asas, mas precisa outra asa. Esse entendimento, então, ele vem trazendo justamente essa questão desses fluidos vitais. Isso aí é um estudo que está no Livro dos Espíritos, da questão 60 à questão 70, onde vem estudando sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Onde vem dizendo as matérias se aglutinam é atraída por aglutinação, mas aí vem falando sobre o princípio vital, né? Então, para reencarnar, para dar vida, para animar a matéria, precisa do fluido vital. Só que esse fluido vital, você tem um tempo certo para que ele possa ir se esvairindo, sendo utilizado. Se você, por morte, tipo suicídio, o que você faz? Aonde Kardec estudou isso para a gente com detalhe, olha só. Eu não conheço outra filosofia econômica, social, seja filosofia, ciência, que for, que traga esse conhecimento. Só a filosofia espírita. Então, Kardec, lá no Céu e Inferno, naquela parte, a passagem, primeira parte do Céu e Inferno, a passagem. Tem edição que fala passagem, tem edição que fala passamento, mas não importa. Kardec vem no primeiro momento do desencarne, ele vem dizendo que a primeira parte é o desligamento do perispírito do corpo físico. Para haver o desligamento, tem que haver esse fluido vital e tem que estar arrefecido. Ele tem que terminar, tem que não ter mais nenhuma cota de fluido vital no corpo físico. No suicídio, existe ainda o quê? O abastecimento daquela cota que foi preciso para ele ter a animação da vida. Aí,
No céu e inferno, ainda tem a segunda parte do desencarne, que é a perturbação. Não é perturbação de problema psiquiátrico, não. Kardec chama perturbação. É o segundo momento onde o espírito vai começar a se ambientar com a outra ambiência psíquica, ambiência fluídica. Essa segunda parte, ela tem a ver com a moral. A primeira parte não tem a ver com a moral, tem a ver com a questão fluídica em si. A segunda parte tem a ver de como você viveu, como você amou, como você perdoou, como você interagiu com o outro. Aonde estava colocado o seu tesouro? Se você estava voltando para Betsaida ou voltando para sua casa. Porque para curar é possível, é a possibilidade. Porém, você não pode voltar para o mesmo clima, para a mesma vidinha, o velho homem. Ó vida, ó azar, não tem aquilo, ó vida, ó azar? Ó rosa. Não, é vida em abundância. Por isso, uma das passagens de Jesus que mais fala ao nosso coração é João 6. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas eu te dou a minha paz. Mas para ter a paz do Cristo tem que ter ânimo. Sem ânimo, o que acontece? Você faz um distanciamento, uma desconexão com a seiva, que é a ideia de Deus, que é o ânimo pela vida. Enfim, aí eles foram, para eles serem acolhidos e recolhidos daquele ambiente. Aquilo ali são os personagens do ambiente, todo mundo sofrido. Ele revê num processo natural, ele vem contando que é natural, é da lei natural você repassar por aquele momento do suicídio, porque isso pertence a uma propriedade do perispírito, que o perispírito tem várias propriedades. Elasticidade, penetrabilidade, ponderabilidade. Então, tem uma propriedade do perispírito que faz com que possa, estando arquivado, ela vir à tona. Aquelas imagens arquivadas fluírem. No caso deles, as imagens que estavam em estado de compulsão, ainda voltando à questão da compulsão, era a imagem do momento do suicídio. Então, ficava sendo repetido neles todo aquele ato. É por isso que a gente separou aqui algumas questões, que eu já resumi na fala mesmo, só para estar sabendo que lá naquele local, antes dele ser recolhido, dele ser atraído pelo vale, ele vagueou pela cidade à procura de que as pessoas o ouvissem. Então, ele ia no hospital, ele ia nas pessoas, ele famoso, estava acostumado com a fome, ele falou, eu, não me conhecem não, eu sou Camilo, o famoso Camilo. Ele ainda relata isso, o famoso Camilo. E ninguém ouvia. Por quê? No momento que ele teve a intenção de se matar, porque tem um detalhe aí. Como somos imortais, e como saímos da mão de Deus e temos inato a ideia do divino na gente, na verdade, uma das tônicas do livro, isso está em Leon Denis, lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor também, o espírito não quer se matar. Ele, na verdade, ele quer fugir do sofrimento. Por isso que o estudo, o conteúdo, ele é extremamente importante. Por isso que a doutrina espírita ela é eminentemente educativa. O que a gente procura na doutrina espírita? O que é a proposta da doutrina espírita? É educar a alma. Para a alma ser educada, ela precisa aprender. Quando Kardec trouxe no Livro dos Médiuns, no 3º capítulo do Livro dos Médiuns, o método, ele vem dizendo que se existe uma pedagogia espírita, que essa pedagogia não é uma pedagogia como a pedagogia do mundo, porque na pedagogia do mundo existe ensinamento de instrução cognitiva, de instrução de formação, e que existe a questão professoral, e na pedagogia espírita não existe professor, mas existe uma coisa chamada de se aprender, se ensina e se aprende. Porém,
O aprendizado na doutrina espírita é através, diz Kardec lá no método, é através da conversação, isso que nós estamos fazendo aqui, é através da conversação. No momento eu estou aqui passando um ensinamento, no outro momento o outro vai passar ensinamento, sem que ninguém seja superior a ninguém, que não existe o professor, não existe aquele que sabe mais doutrina. Por quê? Porque você pode saber mais, não existe prova. Vamos ver se você está aprendendo doutrina. Qual é o número da questão do Livro dos Espíritos? A pessoa tem uma facilidade de memorizar, pá. Pô, ele sabe essa doutrina. Não é. É comportamental. É relacionamento. É a tônica da mensagem de Jesus. É o reino de Deus dentro e não o reino de Deus fora. Aí, ele procurava os amigos, mas como personalidade encarnada, como títulos, com os títulos que ele tinha, que ele era visconde. Com os títulos. Então, os títulos naquele momento não serviu para nada. Nem para ser reconhecido, porque naquele momento, a parte que ele está, o corpo tangível da matéria tangível, estava o quê? Ia se transformar em invisível. Era a mesma matéria, mas ia se transformar em invisível. E aí ele viu que não adiantava. Logo depois, ainda na questão dos cordões, refeitos cordões partidos, era a causa principal da desordem do físico e mental. Partido porque não houve uma morte natural. Então, essa questão de eutanásia, mas ele está tão velhinho, ele está tão... mas não seria melhor para a família? Se nós tivermos um pensamento doutrinário, esse é um pensamento materialista. É melhor para a família em que ângulo? O ângulo da vida física? Ou melhor, você não sabe quais são as injunções que estão ali para aquela pessoa, tu não sabe se até no último instante ele precisa fazer o quê? Referidos cordões partidos eram a causa principal da desorganização. Um cordão partido fora do tempo desorganiza toda a estrutura perispiritual do espírito. Aí a pessoa fala assim, mas estamos falando de eutanásia, tá bom, ele não quer. Mas e quando ele pede, passa uma vida inteira pedindo, você vai e executa aquilo ali? Muito bem. São várias questões, a gente não está estudando especificamente sobre isso, mas só para a gente estar lembrando essa questão, tá? Então, quem eram os personagens que estavam no vale? Grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual. Que crime a gente está falando ali? Que crime ele está falando? É crime criminoso? Emmanuel diz o seguinte, quem é o criminoso? Então ele responde dizendo assim, o criminoso está no Consolador, uma das perguntas do Consolador. O criminoso somos nós quando não somos descobertos. Então, esse crime aí não é nós quando somos descobertos que vamos presos, não, tá? É criminoso, aquele que comete um crime à lei divina e natural. Então, grandes criminosos do mundo espiritual, provindos preferencialmente, isso aí eu já falei, olha só, Portugal, da Espanha, E a gente avança, olha que interessante, esse vale, ele faz uma referência ao vale, ele faz uma comparação do vale com o vale dos leprosos, que é muito citado nos evangelhos. Então, ele diz o seguinte, no Vale dos Leprosos, eles eram felizes. Lá tinha o sol, lá tinha os pássaros, lá tinha o perfume das flores, lá tinha... Aí ele vai citando, faz uma lista de coisas. No Vale do Suicida, só existia dor, nuvens espessas, não tinha flores, não tinha perfume, não tinha nada. Por quê? É o clima dos habitantes dali. Por que o vale era daquele jeito? Porque os habitantes pensavam e sentiam daquela forma. Mas chegou um determinado momento que Camilo, o nosso personagem, pensou em Deus. Teve um momento que ele cedeu, ele fez o retorno do filho pródigo ao pai e falou, pai, me perdoa. Eu estou cansado. No momento que ele falou, pai, me perdoa, estou cansado, no hospital,
As colônias espirituais, elas são ligadas às cidades, todo mundo sabe disso. Então, elas são montadas com aparelhagens. Então, na cidade de Maria de Nazaré, existia um departamento, que daqui a pouco a gente vai ver rapidamente, que tinham aparelhagens ligadas ao Vale do Suicídio, porque o Vale é um dos departamentos do Hospital Maria de Nazaré, que eles se sentiam abandonados, mas era um dos departamentos. Então, eles estavam ligados. Na hora, quais eram as condições para que eles fossem recolhidos? A prece. A gente acredita na prece? A gente acredita na vibração, mas a gente faz disso uma organização de vida, que é a questão seguinte. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 4. Não confundir prece com presunção. Item 4, do 19. Porque quando a gente está precisando, ou então está numa hora da aflição, ou então a gente quer conseguir alguma coisa e diz, eu vou conseguir, você vai vir, eu vou conseguir. Mas será que vai naquela hora, daquele jeito, daquela forma? Será que vai estar materializado, visivelmente, tangivelmente aquilo que você quer? Porque se não tiver, eu acho que não estou conseguindo. Mas se eu entender, lá ainda no capítulo 19, item 5, quando Kardec vem trazendo para a gente que a fé, ela é a força magnética colocada em ação, aí eu já começo a pensar diferente. Eu não estou vendo, o resultado não está patente, mas você começa a ter um aprofundamento da postura, do sentimento e da ambiência que você vive. Você começa a falar assim, interessante, isso está mudando. Ou você fala assim, engraçado, né? Tem alguma coisa diferente. Ou então aí os benefícios você já traz, você está vendo como eu soube lidar com a situação? Né? Que aí é benefício, é você que promoveu. Mal sabe a gente que por trás tem toda uma estrutura, porque é da lei. Acionou o veículo do pensamento, fluido cósmico universal. Acionou, em milésimo de segundo, você já começa a modificar a ambiência psíquica. Está lá Kardec estudando isso na Gênese. Milésimo de segundos. Só que esse milésimo de segundos, a gente não coloca atenção, não tem um foco voltado para isso. Então, na hora que ele orou, na hora que foi entre lágrimas de emoção, que Camila e seus companheiros e o comboio partiu. Quando eles iam, o comboio dos servos de Maria penetrava no vale, eles tinham um endereço, eles tinham um número, tá lá, ó. E abrigo 36 do número 48. Atenção, Camilo Cândido Botelho. Aí vem Belarmino, Jerônimo, João, Mário. A lista segue. A gente vai vendo que a gente vive em equipe, a gente vive em grupo. Nada, é lei de sociedade. Mais tarde vai ver que aquele grupo, tinha a ver com o outro. Já viu que a gente pensa que não tem nada a ver? Será que tem alguma coisa a ver a gente estar aqui hoje, aqui agora? Ou foi assim do nada? Ou será que o universo conspira em nosso favor? Para juntar as pessoas, juntar os conhecimentos, juntar os sentimentos. Se a gente não bota atenção para isso, ou então nem dá importância, às vezes a pessoa está ali, poxa, doida para fazer amizade com você, doida para trocar conhecimento, mas a gente se sente superior. Não. Ou não, né? Ou então se sente inferior, né? Tá sempre achando que o outro é superior a você, que você nunca vale nada. Porque Camilo se sentia tão superior às pessoas que estavam ali, que ele nem fazia amizade com ninguém. Depois ele descobriu que a grande demora para ele ser resgatado foi a falta de convivência, de solidariedade fraterna. Que se dane o que o outro está pensando. Muitos outros chegavam depois dele e iam na frente dele. Ele não entendia por quê. Então, é só para a gente estar entendendo. Nós estamos estudando o livro Memória de Suicida.
Não é isso, gente? Não estamos estudando questões que levam as pessoas ao suicídio. As questões que levam o espírito imortal a ir desistindo da vida. Vai se desistindo da vida no longo das existências. Tanto é, quando a gente vai estudar a história da médium, a gente vê quantas existências de suicídio ela teve, né? Tem a ver. A médium, o comunicante, quantas vezes, repetidamente, ela se matou, tá? Quantas vezes, repetidamente, nós nos deixamos arrastar pelo desgosto da vida? Porque o suicídio não é só o suicídio indireto. Por que será que André Luiz foi considerado suicida? Por que será que Chopin foi considerado suicida? E muitos outros são considerados suicidas. Por quê? Tá? Então a gente vai vendo que o grande vilão do suicídio é o desgaste, seja ele por estresse, seja ele por uso de substâncias tóxicas, seja qual for, alimentação, não importa. Isso aí na mente de vocês vai voar a mente em quê? Aonde você não termina o finalzinho da sua existência como completista. Diz André Luiz, 15% da população saem da vida como completista. O quê? Aquele que planejou uma reencarnação, por exemplo, de 50, de 60, agora já são mais, né? Porque a expectativa de vida está aumentando. E verdadeiramente valorizou a vida, não as posses, que dá tanto desgaste para a gente, né? Então, ele... Está aí, eles foram levados para o hospital, está aí a entrada do hospital, Legião dos Correcionários de Maria, colônia correcional. Aí, na colônia correcional, também uma outra informação muito interessante que nós estamos estudando, como é a população, né, do mundo invisível. É isso que a gente está estudando. Como é que é a dinâmica de vida deles? Olha, a dinâmica de vida deles está na nossa frente. Lá é registrado, eles eram registrados, na entrada da colônia eram registrados, olha só, as informações eram registradas em disco, num aparelho eletromagnético, onde se via um tipo de albo animado, parece até o Harry Potter, né? Um tipo de albo animado, com cenas e movimentos que reproduziam a imagem, a voz... Mais outra coisa, as imagens emitidas pelo pensamento, aí é que mora o perigo, porque tudo antes a gente já tem, não tem? Agora, imagem emitida pelo pensamento no ato das respostas às perguntas. No livro, na sequência desse raciocínio, ele vem dizendo assim, aqueles que não conseguiam por emoção dar as respostas, os auxiliares faziam por eles, mas eram emitidos os pensamentos deles eram registrados. Aí a gente fala assim, parece assim uma coisa surreal. Só que não é surreal, porque a gente só vai acostumando com as coisas transcendentais conforme a ciência vai trazendo. Só que a gente não precisa esperar a ciência. Se fosse falar antigamente de celular... Era coisa de Flash Gordon, né? Quem é da minha época sabe o que era Flash Gordon, né? Que ele tinha um celular, ele andava com um radinho aqui, ó, qualquer coisa ele puxava e pá, falava. Era assim. Hoje em dia, não precisa mais. Depois do WhatsApp, né? O pensamento, voltando aí no fluido cósmico universal, rapidamente. O planeta, o universo, ele está embanhado, ele está como se fosse uma pedra que você joga no mar, no rio, e a pedra está toda embanhada daquele líquido. Então, os seres estão... O que é o fluido cósmico universal? É o austro divino. A André Luiz usa esse termo, austro divino, o hálito divino. Então, tudo no universo está embanhado de uma substância que é eliminada por Deus. Então, nós estamos nesse mar, envolta nisso. Então, na verdade, o tempo inteiro nós estamos em redes. Da onde o pensamento é uma substância, fotos mentais é uma substância que envolve, ele se cruza sem se confundirem.
Então, na verdade, é o tempo inteiro um registrando a emanação fluídica. Na Gênesis, ainda no capítulo 15, não, no capítulo 14, o item 15, Kardec traz uma informação que é de extrema importância. Ele diz que a linguagem dos espíritos é em forma de imagens. Eles formam aquelas imagens, eles emitem essas imagens para o éter cósmico, né? E essas imagens ficam circulando. Conforme a impulsão que você dá pelos desejos, pela vontade, ela vai carrear aonde você quer. Só que o nosso querer é muito frágil. Hoje a gente quer, daqui a pouco eu não quero. Por isso que Leon Denis vem trazendo lá, no capítulo 20 do livro O Problema do Ser, porque eu estou falando de Leon Denis, porque não é o que organizou. E nessa passagem, justamente nessa parte, é a parte que Leon Denis, que é o organizador do livro, faz o estudo do capítulo 20 do Problema do Ser. Se vocês pegarem o livro e for exatamente nesse capítulo, vocês vão ver, eu coloquei lá, a primeira parte, os réplitos, capítulo 3, tá? Então, na sequência está isso. É justamente quando ele vem estudando esse capítulo 20, a partir do capítulo 20, né? Então, tem uma parte lá que você encontra o capítulo 24, que é quando ele fala a necessidade da reforma do caráter e disciplina do pensamento. Então, ele vem falando, Camilo, quando começou a ser registrado as informações dele, chegou um momento que ele parou, ele travou. Aí ele percebeu que a vontade que ele tinha, que ele achava que ele era um homem de muita vontade, de muita força de vontade, era porque tinha uma motivação, enquanto encarnado, que era uma motivação do bolso. Ele fala até isso, dos bolsos. Ele tinha nas bolsas cheias dos livros que ele vendia. Livros esses que levavam as pessoas, o quê? A se desconectar da ideia de Deus. Então, na verdade, ele não tinha conquista da potência da alma. Porque da potência da alma é uma vontade que ela não pode, ela tem que ter um móvel, ela tem que ter uma ação que não seja apenas, é importante, mas que não seja apenas um motivador de ganhos para a sustentabilidade da vida física, que é necessária, mas não pode ser o único, porque você não é um corpo, você é um espírito que tem um corpo. Então, quais são as coisas que alimentam o espírito? O que alimenta o espírito é a mesma coisa que alimenta o corpo. Porque se você só aprender a desenvolver habilidade de conquista, de manipulação de matéria física, você perde a capacidade de desenvolver a habilidade mental de concentração, de harmonização com o todo. Ele não conseguiu dar sequência ao que porque ele não conhecia, ele não sabia quem ele era. Porque todo mundo só tinha valor se tivesse o quê? Títulos, dinheiro, posição, beleza. Ele era muito voltado para a beleza. Ele era perseguidor de quem tinha... ele é como se fosse assim, uma pessoa zoadora, né? Hoje em dia fala, fulano adora zoar. Ele era um zoador, ele zoava muito pessoas que escrevia de forma errada. Não é de errada, mas não escrevia dentro da lógica que ele queria, tá? Então, ele se viu ali com grande dificuldade de se registrar, vamos dizer assim. Aí ele aqui está no Hospital Maria de Nazaré. No lado direito... No lado esquerdo, desculpa, a gente tem o livro, a imagem de Maria de Nazaré. Essa imagem é real. O livro relata que quando eles estavam no hospital, aquele grupo foi esperando o momento de passar pela cirurgia, se encontraram numa sala e é relatado, tinha um quadro de Maria de Nazaré, tinha uma lareira. Aí eles estavam todos conversando, mas olha que esse é um ponto muito importante. É óbvio que o livro tendo 600 e poucas páginas, a gente não vai conseguir ver todos os pontos, mas ano que vem a gente continua, né? Então, que ponto interessante é esse, eles no Hospital Maria de Nazaré? Que eles começaram a conversar, mas reclamar da vida. Sabe, desânimo? Sabe, uma pessoa... eu tô com problema de saúde. Qual o problema? Minha filha, o meu é muito pior do que o seu. Isso aí, tu não sabe. Qual remédio que você toma? Isso aí é fraquinho. Eu tomo, muito pior. Aí começa a falar do filho, meu filho, muito pior. Aí, puxando. Ele começou a puxar
aquela parte deles conversando, ele e Camilo, porque Camilo tinha facilidade da fala. Sabe que a retórica é uma coisa, é muito importante, a fala, o modo de falar, porém tem que ser bem direcionado. Então ele começou a puxar e acionar todo mundo para lembrar do momento e dos motivos que levou ao suicídio. Sabe o que aconteceu? Todo mundo começou a passar mal. Gerou um clima ao redor. Volta para sua casa sem passar pela aldeia. Para de reclamar. Para de ser pessimista. Para de achar que você é vítima das situações. Aí entrou os enfermeiros, chamou a atenção deles. É isso que a gente aprende na casa espírita, né? A gente estuda tanto, a gente trabalha tanto que dá tempo de reclamar. Vai dar se a gente quiser, depende do foco que a gente tem, depende da sintonia. Essa que é a grande questão. Depende da sintonia. Então, eles foram levados para fazer essa cirurgia, e essa é chamada operação mesmo, né? Camilo é examinado, o local onde houve foi afetado. Faringe, auditivo, visual, cerebral. Bom, enfim. Um espírito que lesou áreas do centro de força de tal forma que está sendo cirurgiado, vai reencarnar. Muito bem. Quando a gente vê na vida de sociedade determinados anjinhos reencarnados com algumas deficiências, a gente ainda tem a inocência de dizer, meu Deus do céu, que mal essa criança fez. Por que isso ainda no mundo? Enquanto houver mentes que acham que pode derrogar a lei divina, a única cirurgia, a cirurgia final, depois de todas essas terapias que existe, que ele vem relatando, só é a reencarnação. Eu administro, sou administradora e fundadora de uma instituição que eu atendo pessoas com deficiências. Então, a gente atende lá, Lar de Daniel Cristóvão o nome, é ligado ao Centro Espírita Leon Denis. Então, eu atendo de 300 e poucas famílias de pessoas com deficiências. Nós atendemos uma média de uns 180 autistas, muito Down, muito cadeirante, que são os PCs. Então, quais são as informações, orientações espirituais que nós temos sobre o perfil? Não estou dizendo que são aqueles que estão ali especificamente, o perfil dos espíritos que seriam encaminhados para lá. A tônica maior é o suicida. Não significando dizer que todo suicida, vamos lembrar bem, que todo suicida tem que vir com deficiências. Não. Que no avançar do livro, que talvez não dê tempo, mas não tem problema, a gente vai no departamento da reencarnação, aonde a gente vai encontrar Camilo passando para a gente assim, verdadeiros artistas, preparando os corpos dos futuros reencarnantes. Então, ali vem dizendo, alguns que vão reencarnar com corpos com defeitos, alguns que vão reencarnar com corpos sem estar com defeito, mas todos almas doentes. Então, a grande questão é a doença da alma. Então, o que a gente vai aprendendo quando a gente adentra a casa espírita? A gente aprende o quê? Onde eu botei? Está aqui. A gente aprende o quê? Que as cirurgias, os tratamentos espirituais, antes tem que ser na alma, porque quem é doente é a alma. Então, do grupo de Camilo, eu já vou resumindo, só para a gente estar entendendo uma outra questão, que é uma questão que o livro traz muito importante, que é a questão familiar. Um dos personagens, amigo de Camilo, que é o Jerônimo de Araújo e Silva, o Jerônimo, ele era também lá do grupo, só que ele estava ligado, extremamente ligado à família, mas ligado de tal forma que mesmo ele, com todo aquele atendimento, com todo aquele acolhimento, ele não conseguiu atender a disciplina. Então, ele volta em espírito e vai tentar se miscuir na sua família. Então, uma lição, uma mensagem que Camilo passa para todos nós é a questão da gente aprender
a seguir o próprio caminho, o progresso é individual. Por mais que estejamos em grupo familiar, não adianta o apego excessivo, porque você vai ter que dar conta das suas próprias ações, independente do outro. Então, a gente vê que ainda o telão, as cirurgias, ainda os momentos para que eles pudessem... Porque o que acontece nesse momento aí? Eles não aceitavam que a origem de toda a situação viesse deles. Estavam sempre com desculpa. Era a família, era a sociedade, era o outro. Então, foi necessário fazer uma regressão de memória, onde eles usaram os telões para poder eles verem em que momento e em que hora isso tudo acontecia. Esse capítulo 6 é a comunhão com o alto. Na comunhão com o alto, depois que eles fizeram todos aqueles recurso esse que tem a ver com a casa espírita, para fazer muitas determinadas ações com determinados espíritos, a ambiência da casa espírita, os trabalhos espirituais que existem na casa espírita, porque o nome já diz casa espírita, é porque tem espíritos. É porque tem espíritos trabalhadores e a qualidade, a tônica dos espíritos trabalhadores vai depender da tônica e da qualidade dos trabalhadores encarnados, mas são para atender os sofredores, encarnados e desencarnados. Então, eles são atendidos na casa espírita, no processo de assistência espiritual, no tratamento espiritual. Assistência espiritual a gente chama a desobsessão, que é muito necessária. No tratamento espiritual são as curas e outras coisas. Então, eles pediam permissão ao alto. Existia dentro do próprio hospital, existem departamentos que faziam coligação com os centros espíritas. Então, quando esses espíritos vêm para ser tratados, todos nós aqui, dirigentes, coordenadores, frequentadores, porque quem vai ser dirigente, coordenador daqui a pouco? Vai ser nós que chegamos à casa espírita, não é assim? Não é de lá que se tira os dirigentes, né? Então, esse assunto é para todos nós. A casa espírita é aquele local aonde, no planeta Terra, aonde com muito mais condições existe para poder socorrer esses espíritos, tá? Por isso que ele vem trazendo com muita ênfase essa questão. Bom, aí está o que eu estou falando. E nós vamos encerrar com essa questão do centro espírita. Para eles serem recolhidos, atendidos e socorridos no centro espírita, houve uma verificação da casa. Então, a casa que foi selecionada, escolhida para atender aquele grupo, é uma casa onde dá mesmo o nome da cidade, Cidade de Lavra, o centro espírita. O centro espírita era centro espírita pequeno, então a gente tem que ter muito cuidado com a questão do mito do muito. E aquela casa é boa, pensa assim de gente. Nossa, você chega lá, é um movimento de gente. Então, não é isso que caracteriza a ambiência fluídica da casa espírita. Lá no Livro dos Médiuns, ainda voltando no capítulo 29, Kardec começa a fazer um estudo da casa espírita. Então, ele vem falando da necessidade do verdadeiro recolhimento. O verdadeiro recolhimento não é só ficar calado, não é só ficar sentado, é como você pensa, como você lida e age com aquelas questões que tem ali, que muitas das vezes você quer que a casa faça o que você quer, da forma que você quer. Então, se cada um for querer que a casa faça do jeito que quer, da forma que quer, como é que fica? Então, tem que ter ordem e disciplina. Leon Denis traz isso no Invisível, no capítulo 10º do Invisível, onde ele diz que é necessário a casa espírita ter regras a seguir, para que haja o quê? A ambiência psíquica da casa, ela vai se formar, as paredes espirituais da casa espírita, elas vão ser construídas com a unicidade dos seus frequentadores, para fazer o todo harmônico. Sem o todo harmônico, você tem uma casa, pode não ter a casa psíquica, pode não ter as paredes espirituais. Então, isso independe do prédio, independe do tamanho do prédio e da quantidade de pessoas que vão à casa. Porque você pode até ter algumas coisas que atraem muito a casa,
Deolinda Amorim, ele diz que a gente tem que ter muito cuidado o que vai fazer para atrair o público, porque o público quer pão e circo. Deolinda Amorim, não sou eu que estou falando. Tem que ter cuidado. O que você tem que oferecer? O que a doutrina espírita preconiza para oferecer ao público? Consolo, instrução, educação da alma, não educação para a personalidade. Isso você aprende lá fora. Mas a educação da alma, ela vai te fortalecer para lá fora você ser um ser educado. Então, esse centro, aqueles membros, aqueles médios, eram pessoas que tinham condições porque estavam dentro do que é preconizado pelo Livro dos Médios. Preconizado pelo Livro dos Médios. Porque antes de Kardec, para a gente estar fechando, tá? Antes de Kardec, o que era a mediunidade? Ou o médio era sacrificado, queimado em praça pública, ou era exaltado ou sacrificado em praça pública como Joana d'Arc, como muitas outras, vamos pegar Joana d'Arc, ou era endeusado como Rasputin. Então, era a falta de respeito pelo comunicante, a qualquer hora, de qualquer jeito, você virava pitonisa da família. Era a falta do estudo, porque por mais que a mediunidade sempre existiu, o mediunismo sempre existiu, mas a palavra mediunidade é a partir de Kardec. Porque aí tem critério. Pega o Livro dos Médios que você vê quantas mediunidades são classificadas, quanto tipo de mediunidade e de fenômenos são classificados, não é isso? E os critérios que existem. O sistema, qual o sistema? Foi montado um sistema. Ou a gente ainda vem para a Casa Espírita querendo trazer o meu sistema. O que eu acho? O que eu vou montar aqui? Tá? Então, essas são as condições montadas pelo Livro dos Médios, trazidas pelo Livro dos Médios, para que aqueles espíritos sejam verdadeiramente consolados e conduzidos para Jesus e para Kardec. E aí aconteceu, os médios apenas, de todos aquele grupo de médios, eles vêm colocando que apenas 4 se apresentaram, ofereceram colaboração incondicional, equipe de operadores. Então, tudo isso para trabalhar a questão fluido-magnética nos trabalhos. Aí a gente encerra, ainda mostrando como era feito a equipe de médios com equipe espiritual, porque não existe trabalho mediúnico, porque nós não somos magnetizadores. Uma coisa é magnetizador, outra coisa é médio. Está lá a Kardec trazendo a diferença no Livro dos Médios. Né? Podemos movimentar. O fluido se movimenta independente de espírito. Porque quem movimenta o fluido é o pensamento, exteriorização do pensamento, né? Mas para ser médium, tem que ter um comunicante, não tem? E para que o trabalho console, o comunicante tem que ser sério. O comunicante tem que ter um projeto de progresso. Esse projeto tem que estar no coletivo, esse projeto tem que estar ligado a Jesus. E se é Casa Espírita, esse projeto tem que estar ligado a Jesus e a obra básica de Kardec. Porque o que mais tem é livros. Não estamos falando do livro em si, estamos falando da obra básica de Kardec. Para que a gente possa entender que nós estamos trabalhando a filosofia espírita. E a filosofia espírita é a partir do quê? Do lançamento do Livro dos Espíritos. Que é dividido em 4 partes. Primeira parte, para a gente finalizar mesmo. Primeira parte, a Gênese, que só foi editada em 1868, um ano antes de Kardec desencarnar. Vê se não é um projeto. Primeira parte do Livro dos Espíritos é 8% da Gênese, lançada, o último livro a ser lançado. A segunda parte, 52% do Livro dos Espíritos, é o Livro dos Médios. É à toa? Não é à toa, né? Por quê? Porque somos espíritos. Porque o objetivo da encarnação é justamente isso, a gente continuar em conexão direta com a comunidade dos espíritos. Porque vamos voltar para o mundo normal primitivo. Só quando morrer, não. Quando a gente dorme mesmo, a gente já sai do corpo. Precisa nem morrer, basta dormir. Basta dar uma leve relaxada, que você já dá uma deslocada do corpo físico e você já pode entrar em transe, mesmo sem dormir, mesmo em vigília. Dona Ivone relata muito isso.
que andando nas conduções, ela já tinha o trânsito, e muita gente tem, só que a gente não se dá conta. Tá? Para terminar, terceira parte do Livro dos Espíritos. Quarta parte do Livro dos Espíritos. Olha só. A Gênese, Livro dos Médios, Céu e Inferno e Evangelho segundo o Espiritismo, as leis morais. Gente, a quarta parte, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um projeto divino implantado no planeta Terra. Leon Denis, fazendo um dos congressos de 1903, eu acho, 1917, pouco antes de ele desencarnar. Então, ele estava falando da obra, da filosofia espírita. Um senhor virou para Leon Denis e diz assim: olha, eu que descobri, que desenvolvi a ideia do mundo invisível microbiano, estou admirado você descobrindo para o mundo a população. Ele diz assim: a população do mundo invisível inteligente. Então, realmente, essa doutrina será a religião do futuro. O que Leon Denis responde? Todo mundo sabe quem é esse personagem, né? O que Leon Denis responde? Não, você não entendeu nada do que eu falei, meu amigo. Eu não disse que será a religião do futuro. Eu disse que será o futuro das religiões. É o futuro das instituições no mundo. Com certeza será a filosofia espírita. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Graças a Deus.